Salve, salve pessoal que está estudando para concurso público. Tem dificuldade com língua portuguesa? Esse é o canal certo para você. Bom, no vídeo de hoje eu vou corrigir algumas questões da prova de português do Banco do Brasil, de agente comercial. É, Ainda não temos previsão de quando vai sair o edital do próxima prova do Banco do Brasil, mas aqui é basicamente o que a banca cobra. Essa prova foi de 2023, tá? Não peguei questões de interpretação de texto por enquanto, peguei só algumas questões, tá? Para mostrar para vocês aí como que não é tão complicado aí fazer questões de português para o Banco do Brasil. Então, vamos corrigindo, começando aqui pela primeira questão. Então, a primeira questão diz: a frase em que a palavra é destacada respeita as regras da concordância nominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é. Então, aqui a gente sabe que é concordância nominal. Então, a primeira alternativa diz: o sistema de códigos de Braille tinha menos limitações. Aqui, pessoal, a gente já pode marcar como errado, porque não existe a palavra menos. Menos fica sempre invariável, tá ok? Então é muito importante aqui ter essa noção, tá bom? Então vamos colocar segundo, os alunos ficavam meio desorientados com o método de Barber. Então aqui temos aqui uma questão que eu vou falar com vocês, né? Então vamos analisar as outras. Hoje, Braille e seu método são muitos conhecidos, tá certo? Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram só. Há bastante razões para se considerar Braille um herói nacional. Então aqui, pessoal, quando eu tenho essas palavras, igual na alternativa C, hoje Braille e seu método são muitos. Muitos, sempre vocês têm uma coisa em mente. Quando você tem muitos, bastante, só essas palavrinhas meio, o que que acontece? Elas só vão serem, né, concordar em singular, plural, masculino ou feminino, quando elas forem um adjetivo. Se forem advérbio, elas ficam invariáveis, tá bom? E aí você está se perguntando, professor, mas como eu sei que a palavra é adjetivo ou advérbio? Então a dica é muito simples. Toda vez que você vai analisar a primeira palavra, tá? Analisa a primeira palavra depois do muito, do bastante, do só, do meio. Se a palavra que vier depois for um substantivo, é sinal que a palavra é um adjetivo, então ela tem que concordar com esse substantivo. Se ela for um adjetivo, então ela é advérbio, ela tem que ficar invariável. Deu para pegar bem? Vou até deixar aqui anotado para vocês não esquecerem. Vou abrir uma caixinha de texto. Então, é só analisar a primeira palavra depois. Se for adjetivo, fica invariável. E se for substantivo, concorda, tá bom? Então, esse aqui que é o macetezinho. Então, vamos voltando aqui para as questões. Então, aqui, ó, hoje Braille e seu método são muitos conhecidos. Conhecido é um adjetivo, né? Eu sou muito conhecido. Aqui está dando uma qualidade, né? Que é para o meu substantivo Braille. Então, aqui o muitos deveria ser, os seus métodos são muito conhecidos, né? É, Então aqui está errado, né, pessoal? Porque aqui muito tem que ficar invariável, muito conhecidos, né? Muitos conhecidos não, só se fosse um substantivo muito, eu tenho muitos lápis, muitas borrachas, tá? Aqui a D, ó, depois do acidente, Bride e sua família não ficaram só. Aqui, como eu tenho Bride e sua família, que eu estou indicando eles, né? Então aqui eu tenho, né, substantivo, ele e a sua família, eles não ficaram só. Então aqui deveria ter o S, então por isso aqui está errado. Há bastante razões. O razões, pessoal, é um adjetivo
ou é um substantivo? Razão é um substantivo. Então aqui eu tenho a função de adjetivo, então aqui deveria ter o S, né? Então por esse motivo essa questão está errada. E aqui o meio, né, pessoal, é a alternativa correta, a letra B. Os alunos ficavam meio desorientados com o método de Barbier. Então aqui, o desorientados eu tenho um adjetivo, portanto o meio é advérbio. Advérbio, o meio fica invariável. Se fosse adjetivo, eu poderia ter meia xícara de açúcar, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola, tá bom? Vou dar uma pausada no vídeo, ver com calma, que vocês vão entender bem essa questão. Se for alguma dúvida, tem aqui a frase, tá? Então é isso, estudo é treino, prática, constância. Vamos para a questão 2. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em. Então, temos aqui a primeira: todos estavam à espera de que o valor de Bride fosse, fosse reconhecido. Então, aqui, pessoal, quem já acompanha o canal, tem um vídeo que eu falo só sobre crase. Qual que é o método? Analisa a primeira palavra depois do a, espera, coloca a, aí coloca a palavra, estava muito bonita. Aí aqui a gente coloca a palavra nesse espaço. Aqui eu tenho espera, faz sentido, né? Então aqui eu tenho a crase está de forma correta, porque todos estavam esperando a algo, né? Não algo. Então aqui tem a junção do a, que é o do artigo, mais o a, que é o nosso objeto indireto, né? Então aqui eu tenho essa junção dos dois que formam a crase. Então esse macetezinho, a espera estava muito bonita, parece até estranho, mas é para ver se a palavra faz sentido, né? E aí quando vocês tiverem dúvida, vocês analisam o a da palavra que vem antes, né? Então aqui é só marcar a letra A de aprovado. Mas vamos analisar as outras, ó. Ele queria ensinar a todos. Aí se eu mudar aqui, ó, botar a todos, estava muito bonito, aí não faz sentido. Então por isso essa alternativa está errada, né? Eu não, só posso usar o crase quando eu tenho palavra feminina. Brady foi forçado a superar, ele estava muito bonito, então também está errado, né, pessoal? Quando a gente não usa a crase quando temos um verbo ali depois do a. Mesma coisa de, ó, ele se referiu a um aluno, palavra masculina, um aluno, né? Também não se usa a crase, então aqui a gente já mata a questão. Brady não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Aqui, pessoal, a gente tem uma questão, a oficialização faz sentido com A. Porém, como se eu colocar aqui nessa frase faz sentido, né? Mas a gente tem que analisar o antes, se ele pede o A, porque aqui estava, todos estavam à espera de, né? Espero a algo, né? Espero, todos estavam a o que, aonde? A espera. Aqui, se eu colocar antes, se consolidasse algo, então eu preciso consolidar algo, não há algo. Então, portanto, aqui não usa a crase, mesmo essa palavra fazendo sentido, como o verbo aqui antes é transitivo direto, então está errado aqui, é somente a letra A, tá bom? Eu falo inclusive sobre essa questão de transitividade verbal, tem um vídeo que vale a pena vocês assistirem no canal sobre concordância verbal, que eu falo um pouquinho sobre essa questão de objeto direto, indireto, que fica bem simples, tá? Que é só uma correção que a gente está fazendo da prova. Então aí vamos para a próxima, né? Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbieri adaptou o método para a leitura de cegos. Então, aqui ele tem um texto da prova, que aí ele pegou esse trecho, a oração destacada, apresenta o valor semântico de. Então aqui a gente está vendo consequência, proporção, fim, causa e tempo. Então é só a gente analisar esse termo grifado, que a gente vai perceber o que? Tempo não tem ideia de tempo. Fim aqui também não faz sentido, proporção também não. Aí quando a gente vai analisar, pessoal,
a gente vê que aqui não tem uma consequência, né? Eu preciso ter uma causa para ter uma consequência. Então aqui, mas como a ideia não pegou na tropa, a Barbier adaptou. Então aqui seria a consequência, né? Se eu tenho aqui a consequência, aqui só pode ser minha causa, né? Então sabendo disso, opa, esse lápis aqui para escrever eu não gosto muito que a letra fica assim, mas sabendo disso, então a gente sabe que a alternativa correta só pode ser a letra D de dado. Tem um vídeo inclusive no canal falando sobre conjunção, é só pegar a ideia que o texto traz, né? Então aqui a gente está pegando um trecho de uma oração, então é bem simples, né, pessoal? Você vê para passar um concurso de banco, né? Basta saber essas coisinhas assim que você já consegue dominar bem a matéria. Temos mais duas questões aí para fazer. É, a próxima, no trecho do parágrafo 2, aqui tem conhecer um método inventado pouco antes por Charles Barber de la Serre, oficial do exército francês. Então, a vírgula está empregada com a mesma função que em. Aí a gente vai ver, ó, aqui o oficial está explicando quem que é esse cara, Charles, certo? Então ele é oficial do exército francês. Aqui na alternativa A, no Instituto Nacional para Jovens Cegos, Riley desenvolveu seus estudos. Só que aqui, pessoal, o que acontece aqui, ele está apenas separando as orações. Porque toda frase de língua portuguesa tem o famoso S, V, C, sujeito, verbo e complemento. Então aqui eu falo Riley, sujeito, desenvolveu, verbo. Aqui os seus estudos é o complemento, né? Que é o meu objeto direto. E aqui eu tenho um intruso, né? Eu até tenho um vídeo no canal explicando da vírgula, que a vírgula eu uso quando eu tenho um intruso na oração. Então, antes dessa frase que tem toda essa estrutura, tem aqui, ó, no Instituto Nacional para Jovens Cegos, tá? Então, aqui está explicando algo antes da frase, não está explicando quem que é o Brian. Então, aqui está errada, né? Aqui, ó, escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando criado. Então aqui, pessoal, é a minha alternativa correta. Por quê? Eu ensino, inclusive, num vídeo do canal onde eu falo sobre vírgula, lembra da estrutura SVC. Aqui eu tenho o sujeito, né, que é a escrita noturna, não teve sucesso quando criado. Então, o método aqui, ele não faz sentido. Porém, se ele está aqui, ele está tendo a mesma função daqui, que é explicar. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B de bola. Aqui a cegueira não impediu, no entanto, de estudar, aqui não está explicando nada, então aqui não faz sentido. Perspicaz, aí Braille percebeu, mas aqui não está tendo explicação de nada de quem que é o Braille, então mesma coisa. A infecção, 6 meses depois, também é a mesma coisa, não faz sentido. Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Vale a pena dar uma conferida na aula completa do canal, onde eu falo sobre vírgula, que lá eu explico melhor sobre as regrinhas de quando usa e de quando não usa. Tá certo? E temos a última questão de hoje, que é o pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Então, eu tenho também um vídeo no canal falando sobre colocação de pronominal, certo? Onde que o pronome eu posso usar ele de três formas: antes, no meio e depois do verbo, tá bom? Quase sempre ele vai vir antes. Ele só vai vir depois em algumas regrinhas específicas que eu até explico lá um macetezinho no outro vídeo, mas é sempre importante lembrar. Só vem depois do verbo no começo de frase, verbo no gerúndio, acompanhado com a palavra em, palavra no infinitivo, né, impessoal, menos acompanhado, ali se não tiver acompanhado de a, é certo? Imperativo, se for um verbo imperativo afirmativo, usa-se depois, tá bom? Temos no meio do verbo, não tem o futuro do pretérito, tá? E ali o futuro mais do que perfeito. Então a primeira Braille recebeu os alunos, sempre auxiliá-los com o método criado. Então aqui não tem nenhuma regra que obriga aqui
vir depois. Então aqui está errado, né? Deveria ser usado antes. Então aqui essa alternativa está errada. Quantos impressionaram-nos? Aqui também, né? Se não tivesse esse quantos, estaria certa, né? Porque o impressionaram estaria começando a frase. Mas aqui, como tem o quantos, também está errada, né? Me surpreende. Lembra, pessoal? O verbo começou a frase, teria que vir aqui depois, né? Então aqui está o erro. O seu método não trouxe reconhecimento. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui deveria ser usado antes, né? Esse pronome. Então aqui também está errado. Então a letra aqui é a alternativa correta, a letra E de esperança. Mas vamos ver, o menino cego aos 5 anos tornar-se-ia um herói nacional da França. Aqui eu tenho o caso do futuro do pretérito, né? Então como o verbo está no futuro do pretérito, o pronome, aqui o se, está no meio, né? Do verbo. Tá certo? Então esse foi o vídeo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. Se gostou, já deixa seu like, deixa nos comentários qual tema vocês querem que eu traga aqui no canal, sobre concurso, língua portuguesa, temas. E já se inscreva, já compartilhe o vídeo e até a próxima. Grande abraço, fui!